Provavelmente você já se perguntou como é que se é feita a pesquisa científica, né? Porque quando você está numa discussão, as pessoas podem falar assim para você, isso aqui já foi provado pela ciência que tal e tal coisa acontece dessa maneira. Tá, mas como é que acontece a pesquisa na psicologia? Você já se perguntou? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar como é que acontece, como é que você pode se tornar um pesquisador e quais são as principais dificuldades e as principais vantagens em se tornar um psicólogo pesquisador. Vem comigo. Olá pessoal, Pedro aqui novamente e hoje eu vou falar sobre a pesquisa científica na psicologia. Por que é tão importante a pesquisa dentro da nossa área? Basicamente porque a psicologia não é senso comum. Muitas pessoas, elas querem dar opiniões sobre comportamentos individuais e sociais com base em achismos, com base em crenças pessoais. Na psicologia não pode acontecer dessa maneira. Para que uma pessoa diga que algo acontece de uma determinada forma, precisa haver algum tipo de estudo prévio sobre isso. A pesquisa ela é importante porque dentro do que nós chamamos de ciência, existe a ciência pura e a ciência aplicada. A ciência pura são basicamente as pesquisas realizadas dentro de um centro acadêmico, que, via de regra, é uma universidade. A pesquisa aplicada é aquela pesquisa realizada para fins práticos, ou seja, para desenvolver um certo protocolo de atendimento, para desenvolver uma certa maneira de se enxergar o comportamento social, por exemplo. Então, dentro da pesquisa aplicada, a gente vê uma necessidade muito grande de que hajam pesquisas sendo realizadas para desenvolvimento de terapias, para a gente poder atender no consultório. Um psicólogo que se preze, ele não vai atender um paciente com base naquilo que ele pensa, naquilo que ele acha, mas com base em algum protocolo de atendimento que a sua abordagem ofereça. Nesse sentido, a psicologia se faz totalmente dependente das pesquisas que são realizadas sobre emoções, sobre comportamento, sobre pensamento e sobre qualquer coisa que possa dizer respeito ao ser humano. Como eu já falei, a pesquisa, via de regra, ela é realizada em laboratórios subsidiados por instituições de ensino superior. Então, você vai ver laboratórios de psicologia em universidades públicas, em universidades particulares, em instituições governamentais, em qualquer ambiente que busque promover um maior entendimento sobre o comportamento humano. E existem meios e tipos de pesquisa dentro da psicologia. Existe o que nós chamamos de pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa, ela está totalmente associada aos estudos estatísticos. Então, por exemplo, pega-se uma amostra de 1000 pessoas e observa-se um determinado comportamento nessa amostra de 1000 pessoas. A partir disso, se traz uma inferência de como o restante da sociedade se comportaria com base no comportamento dessas 1000 pessoas. Isso é o que nós chamamos de pesquisa descritiva. E essa pesquisa descritiva pode ser analisada depois por um software de estatística. Na maioria das vezes, você vai utilizar o SPSS para fazer pesquisas com seres humanos. É importante falar sobre isso porque muitas pessoas acham que na psicologia não existe matemática, mas os modelos estatísticos presentes nas pesquisas de psicologia é basicamente matemática. Não é que você precise fazer contas à mão, mas você precisa entender um pouco do raciocínio lógico por trás da estatística para poder ser um pesquisador. Essa é a primeira informação que eu já estou te dando de cara. Você quer ser um mestre, você quer ser um doutor, ou você quer simplesmente fazer pesquisa dentro do curso de psicologia, você vai ter que ter um contato com matemática, meu querido. Mas é claro que não é só dessa maneira que se faz pesquisa em psicologia. Existe também o que nós chamamos de pesquisa de campo, quando o pesquisador vai a campo avaliar in loco o comportamento, avaliar in loco uma estrutura de relacionamentos interpessoais para poder estudar em cima daquilo ali. Existe a psicologia experimental, que é muito utilizada pela teoria comportamental, em que se usa, por exemplo, modelos animais para analisar como o comportamento funciona e poder inferir aquele comportamento, ou trazer aquele comportamento para a realidade dos seres humanos, já que fazer pesquisa com ser humano é muito mais complicado, exige muito mais limites éticos, embora com animais também, mas com ser humano seria muito mais difícil de fazer. Então, são pesquisas com modelos animais que geralmente são utilizadas pela pesquisa experimental.
Existe também a pesquisa bibliográfica, que é uma pesquisa realizada com base no que já se escreveu, no que já se pensou sobre determinados temas. Então você vai estudar de forma extensiva o que uma escola de pensamento ou o que um grupo de cientistas já falaram sobre um determinado construto, que nada mais é do que um aspecto a ser estudado, e vai chegar à conclusão do que se tem falado ao longo do tempo pela comunidade acadêmica. Existe um outro tipo de pesquisa que também é utilizado principalmente por pesquisadores mais voltados para a área qualitativa, que é o estudo de caso, que nada mais é do que você analisar um único caso específico e fazer um estudo mais aprofundado dele. Então, é o oposto da pesquisa estatística quantitativa, mas também tem seu espaço dentro da psicologia, visto que cada ser humano é um universo totalmente diferente do outro. E aí, gente, falando especificamente sobre a pesquisa bibliográfica, eu decidi gravar aqui a tela para vocês verem brevemente algumas bases de dados que são interessantes para você fazer a busca por artigos científicos, que é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam. Pedro, como é que eu acho bons artigos científicos dentro da psicologia? Bom, existem as bases de dados que, na verdade, são hubs, ou seja, são lugares em que todas as revistas vão colocando os seus artigos lá, né? Artigo é feito por uma revista científica e a revista científica precisa de uma base de dados, ou seja, é um lugar onde se coloca essas informações. Tem essa aqui, que é a PsycNet, revista científica da APA, a Associação Americana de Psicologia, que, na real, eu acredito que é a principal revista da área. E aí você coloca um tema aqui, ó, vamos colocar terapia comportamental. É importante dominar o inglês, ou pelo menos colocar as palavras-chave em inglês para ter mais conteúdos aparecendo, né, para ter acesso a mais pesquisas. E aqui você vê vários artigos, ó, que você clica neles e consegue ler alguns pontos. O resumo, você consegue ler o impacto e tudo mais. Agora, essa base de dados aqui específica da APA tem um acesso restrito, então você tem que pagar para consumir os artigos dessa base de dados. Assim como a revista eletrônica de psicanálise, tá? Aqui é voltado mais para artigos da psicanálise, beleza? Também é uma revista internacional, mas você consegue ter acesso aos principais artigos da psicanálise aqui, né? Inclusive, todos os textos de Freud estão aqui também, mas você também precisa ter o acesso, ou seja, você precisa pagar para consumir. Também tem a Web of Science, que também é uma revista com acesso restrito, e a Scopus Preview, que é uma ótima revista também. Agora, se você quiser base de dados com acesso liberado, você pode vir para a PubMed, que é basicamente uma das bases de dados mais importantes também. E aí você coloca o tema que você quer. E aí, ó, só para mostrar para vocês, essa você já consegue abrir o artigo sem precisar pagar, tá vendo? Ó, tá aqui, percebe? É a mesma coisa da PEPSIC, que são os periódicos eletrônicos em psicologia. É a mesma coisa, aqui tem 174 periódicos, mais de 60 mil artigos, e você também consegue abrir o artigo aqui sem precisar pagar nada. Uma outra gratuita é a Cielo, tá? Que também você consegue abrir periódicos e artigos gratuitamente. O Google Acadêmico, tá? Que eu vou dar uma dica de ouro. Quando você quiser pesquisar um determinado tema, vão aparecer vários artigos, ó, aproximadamente 93 mil artigos sobre terapia cognitivo-comportamental, beleza? Porém, se você colocar entre aspas, a busca vai ficar mais refinada, porque vai ser especificamente sobre o tema que você colocou. Veja que agora só tem 16.600 artigos, porque da primeira vez ele pega qualquer artigo que possa ter qualquer relação com o tema e te dá. Aqui é algo mais específico, é algo mais voltado diretamente àquilo que você está procurando. Tem os periódicos CAPES também, que você pode estar olhando, é uma outra base de dados muito legal. E eu queria também te falar sobre a plataforma Sucupira, que é uma plataforma da CAPES para falar sobre revistas científicas. Tem o Qualis, né, que é o periódico da CAPES, o Qualis CAPES, que eles avaliam diferentes revistas científicas para você analisar e ver quais são as mais bem conceituadas. Então você vem aqui, ó, em Qualis periódicos, tá? E aí você coloca o período, eu vou colocar o último período que foi de 2017 a 2020 e vou colocar na área da psicologia. Você tem vários campos aqui do saber, você vai colocar psicologia e aí você não precisa colocar a classificação nesse caso, porque eu quero mostrar para você
que existem várias classificações, mas eu vou colocar Neuroscience. E aí, ó, vão aparecer algumas revistas para você dar uma olhada. O que significa essa classificação aqui, ó? Se for a 1, é a top das tops. É uma Science, é uma Nature, é uma revista internacional que tem muita consolidação na comunidade acadêmica. Se for uma A2, é uma revista top também, tá? Mas não tanto quanto a 1. A 1 é, tipo, primeira prateleira, outro patamar, extremamente difícil de você conseguir publicar. A 2 também é, porque é uma revista internacional, mas um pouco mais acessível. A B2 geralmente é a que a maioria dos cientistas e pesquisadores publicam, tem um volume de publicação bem maior, né? E também são revistas boas, mas não tanto quanto as revistas padrão A. E a partir da B1 já vai ficando meio marromeno, sabe? Mas ainda vale a pena você publicar. Você só não deveria publicar em revistas que tenham classificação C, porque realmente a classificação é muito ruim, não tem nenhuma consolidação, não vai ter nenhum tipo de impacto para o teu currículo Lattes, beleza? Agora, uma pergunta muito importante que as pessoas fazem. Pedro, como se tornar um pesquisador? Bom, o caminho que eu acho mais viável é o caminho de você já pesquisar desde a graduação. Você vai se tornar um PIBIC, ou PIVIC, que é um bolsista de iniciação científica da CAPES. Depois você vai tentar um mestrado, você passando para um mestrado, depois passando para um doutorado, você com certeza vai se tornar um pesquisador na psicologia. E quanto é que ganha um pesquisador dentro da psicologia? Vale a pena? Bom, atualmente a bolsa da CAPES para pesquisas, ela era 1.500, aumentou para 2.100, no caso do mestrado. A de doutorado era 2.200 e aumentou para 3.100. A de pós-doutorado era 4.100 e aumentou para 5.200. E antes, os bolsistas de iniciação científica e de docência ganhavam uma bolsa de 400 e agora ganham uma bolsa de R$700. É pouco, na maioria dos casos, sim, porque não dá para você realmente viver bem de pesquisa. Mas uma coisa interessante é que, geralmente, quem é um pesquisador, né, já com mestrado, doutorado, não só faz pesquisa, mas também dá aula. Então, isso vai te possibilitar ser um docente, se você quiser. Isso vai te possibilitar ir para a sala de aula para ensinar aquilo que você vem pesquisando dentro dos laboratórios de pesquisa, por exemplo. É importante dizer que o nosso país, infelizmente, não é um país que incentiva, que fomenta a pesquisa como deveria. E é por isso que nós temos observado uma grande fuga de cérebros de pessoas que são ótimos pesquisadores na neurociência, na terapia comportamental, na gestalt terapia, na psicologia social e estão indo embora do Brasil para outros países fazer pesquisas em outros países. Isso também é uma possibilidade caso as coisas não estejam indo tão bem aqui no Brasil. Você pode ir para um outro país, estudar numa outra universidade, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc e se desenvolver cada vez mais como pesquisador. Mas esse é basicamente o caminho da pesquisa em psicologia. É importante dizer que se você quiser, você consegue fazer pesquisa em quase qualquer área da psicologia. Psicologia social, neurociência, psicologia clínica, psicologia organizacional e do trabalho, psicologia do esporte, psicologia do trânsito, sempre existe espaço para se fazer pesquisa independente da área, beleza? Então eu espero ter sanado as tuas principais dúvidas sobre esse tema. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.